Quando eu era criança, eu observei que a minha mãe se divertia trabalhando e ela era professora. Eu comecei a achar que ser professora seria uma coisa muito interessante, porque ela brincava com as crianças, ela cantava, ela se divertia com as crianças. Quando eu terminei o ensino médio, eu já estava com a habilitação para estar em sala de aula. Então eu percebi que eu queria era estar com as pessoas, eu queria me relacionar com as pessoas. Com 24 anos, quando eu terminei a faculdade, eu tive uma dengue hemorrágica. Isso fez com que tudo aquilo que eu tivesse imaginado, que era exatamente estar auxiliando as pessoas, estar com as pessoas, estar usufruindo daquele melhor momento da minha vida, pudesse ser interrompido. Fiquei com a saúde muito comprometida, por 3 meses internada num hospital. Eu não podia ver televisão, não podia atender ao telefone, não podia ter contato com as pessoas. E as pessoas poderiam ter pouco contato comigo porque tudo era muito perigoso, minha imunidade muito baixa. E eu não podia, não tinha o que fazer. Como eu sempre gostei muito de ler, eu pedia para minha mãe que quando ela pudesse sair, ela trouxesse livros para mim. Então foi ali que eu percebi que através dos livros, era esse contato que eu podia ter no momento, que isso faria com que a minha sobrevivência pudesse estar pautada ali. E foi ali que eu percebi que a inteligência espiritual, a inteligência emocional, a fé, a saúde, a família, o que me movia era exatamente o que iria fazer com que eu pudesse sair dali. Mesmo ouvindo coisas diferentes dos médicos, porque eles diziam que eu não tinha muito como sair e que as sequelas seriam muito graves, eu li em um dos livros que, se eu não tivesse sonhos, se eu não tivesse metas, se eu não fizesse um planejamento, aí sim eu não sairia dali. Eles poderiam fazer o que era importante para eles, que era descobrir como eu poderia sair dali através da medicina, e eu faria a minha parte, que era rezar muito, pedir muito a Deus e estudar muito para que eu pudesse fazer um planejamento adequado. Quando eu saí do hospital, mesmo numa condição indelicada, porque os médicos me deram 6 meses para poder voltar, caso eu pudesse voltar, eu fiz um planejamento de que as coisas aconteceriam exatamente como planejado. Eu apenas traçava metas. Pensando nisso, e com as leituras eu percebi que o coaching estava ali, eu já estava praticando coaching. Porque planejar o futuro, trabalhar ponte ao futuro, ter motivação, acreditar em si mesmo, ter fé, acreditar em Deus, acreditar na possibilidade de fazer as coisas acontecerem. Lembrando que tudo depende muito mais da forma como você se sente, por isso o entusiasmo tem que fazer parte da sua vida. Você tem que estar cheio de Deus, cheio de vida, a vida te move. Então, mesmo limitada, porque eu não podia andar muito, eu não podia me alimentar do que eu gostava, eu não podia fazer as coisas que eu fazia, como voltar à atividade normal, eu sabia que um dia após o outro eu teria os resultados que eu queria. Quando eu pude voltar à vida normal, com as suas limitações dentro de uma normalidade, eu fui conhecer o coaching, a PNL. E eu descobri que era isso que eu queria para minha vida, que eu queria ajudar as pessoas. Fui fazer todas as formações que vocês possam imaginar em coaching e em programação neurolinguística. Conheci o mundo, tive a oportunidade de conhecer mestres maravilhosos, pessoas que puderam me mostrar com a experiência delas que ter uma meta, fazer o que está ao seu alcance, fazer com que o dia a dia fosse renovado a cada ação, faria com que as pessoas pudessem chegar ao que elas desejavam. Então eu pude experimentar com a minha história que, ao mesmo tempo em que eu melhorava enquanto pessoa e ia trabalhando a minha vida profissional, eu também melhorava a minha saúde. Melhorando a minha saúde, contribuindo com as pessoas, eu percebi que ali, utilizando a inteligência emocional, inteligência espiritual, trabalhando o coaching, a PNL, as pessoas chegavam aos resultados que elas queriam. Então eu fui trabalhando e com 15 anos hoje de atividade, muitas pessoas passaram por este processo. Eu pude trabalhar todos os meus depoimentos e as minhas experiências no recuperar a saúde, no trabalhar com as minhas limitações, mesmo assim alcançando excelentes resultados que as pessoas também poderiam, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Porque os meus planos, eles foram feitos para a vida pessoal e para a vida profissional. Eles estavam sempre muito linkados e muito voltados aos meus valores. Quando as pessoas puderam compreender que isso poderia também ser feito na vida delas, eu pude auxiliar muitas pessoas. E percebendo que havia uma necessidade de muito mais, foi criado um método.
um método para auxiliar as pessoas. Se você quer um resultado, você vai ter um resultado. É de um dia para o outro? Não é de um dia para o outro. Mas é na sua experiência, com os recursos que você tem, com as possibilidades que você tem e exatamente com as ações que você desenvolve em busca do que você deseja. Uma das pessoas que eu encontrei, que eu conheci, querendo muitos resultados e querendo uma vida diferente, foi o Júnior Gonçalves. Quando ele me procurou querendo modificar os resultados que ele queria, nós trabalhamos com o coaching, nós trabalhamos com a PNL, muitas atividades com inteligência emocional, muito trabalho com a inteligência espiritual, trabalhando os recursos que ele tinha, os resultados que ele já tinha conquistado, com as limitações que ele também possuía. Então, a proposta com o método Transformando Resultados é trabalhar dentro de um contexto, e esse contexto é o seu, que você pode alcançar os resultados que você deseja, fazendo aquilo que você pode no teu tempo, com os valores que você possui. Se você quer transformar seus resultados, se você se sente limitado, se de repente você não tem uma meta, não tem um planejamento para a sua vida, te convido a conhecer o método Transformando Resultados. É importante que você, com os recursos que você tem, sejam eles limitados ou não, com a experiência que você já tem, que você possa fazer muito por você. Venha, conheça o método Transformando Resultados. Tenho certeza que de um ponto ao outro ele já vai te levar. Muito obrigada. Tchau, tchau.